As planícies africanas abrigam uma variedade incrível de criaturas, cada uma com sua própria história fascinante para contar. Entre elas, o hipopótamo se destaca como um verdadeiro enigma, uma criatura de imensa força e graça surpreendente. Muitas vezes vistos relaxando em águas lodosas, esses gigantes possuem uma profundidade oculta que poucos conseguem testemunhar. Por trás de sua aparência aparentemente plácida, esconde-se um animal complexo e fascinante, que captura a imaginação dos humanos há séculos. Desde suas notáveis adaptações ao estilo de vida aquático até suas intrincadas estruturas sociais, os hipopótamos oferecem um vislumbre de um mundo que é familiar e totalmente estranho. Junte-se a nós enquanto mergulhamos no mundo cativante dessas criaturas enigmáticas, desvendando os segredos que os tornam verdadeiramente extraordinários. Os hipopótamos são, sem dúvida, um dos animais mais reconhecíveis do planeta. Podem atingir até 5 metros de comprimento e pesar mais de 2 toneladas. Suas pernas curtas e robustas terminam em 4 dedos palmados. Suas bocas podem abrir em um ângulo de quase 180 graus. Narinas, olhos e orelhas estão no alto da cabeça, permitindo que respirem e vejam submersos. Como seu nome sugere, os hipopótamos são altamente dependentes da água para sobreviver. Eles são encontrados principalmente na África subsaariana, habitando uma variedade de habitats de água doce, incluindo rios, lagos e pântanos. Esses corpos d'água fornecem aos hipopótamos o ambiente perfeito para escapar do intenso calor africano. Seus corpos não são adequados para longos períodos em terra, e eles dependem da água para regular sua temperatura e manter a pele úmida. Os hipopótamos preferem águas rasas e de movimentação lenta, com bastante vegetação, que constitui uma parte significativa de sua dieta. Embora sejam encontrados principalmente em habitats de água doce, sabe-se que os hipopótamos se aventuram em estuários de água salobra ocasionalmente, demonstrando sua adaptabilidade. Apesar de seu tamanho enorme e dentes intimidadores, os hipopótamos são principalmente herbívoros, o que significa que sua dieta consiste principalmente em plantas. Eles são animais de pasto, passando uma parte significativa de suas noites em busca de gramíneas em terra, sua principal fonte de alimento. Um único hipopótamo pode consumir até 35 quilos de grama por noite. Eles usam seus lábios e dentes fortes para pastar, arrancando grandes tufos de grama e consumindo-os com prazer. Embora a grama constitua a maior parte de sua dieta, eles não se limitam estritamente a ela. Os hipopótamos também consomem frutas, folhas e outras vegetações que encontram durante suas expedições de forrageamento noturno. Ao contrário da crença popular, os hipopótamos não são conhecidos por comer carne. Seção 5. O lado social dos hipopótamos. Comportamento e interações. Os hipopótamos são animais altamente sociais, vivendo em grupos chamados bandos, que podem variar em tamanho de alguns indivíduos a mais de 100. Esses bandos são tipicamente liderados por um macho dominante, que acasala com as fêmeas do grupo. O macho dominante é responsável por defender o território do bando, que inclui um trecho de água e a terra ao redor usada para pastagem. Ele protegerá ferozmente seu território e sua posição dentro do bando de rivais, muitas vezes se envolvendo em exibições agressivas e confrontos. Apesar de seu tamanho, os hipopótamos são surpreendentemente ágeis na água, e as lutas podem ser bastante violentas, às vezes resultando em ferimentos graves. Seção 6. Velocistas surpreendentes. Fatos interessantes sobre hipopótamos. Embora seu físico volumoso possa sugerir o contrário, os hipopótamos são surpreendentemente rápidos. Em terra, eles podem atingir velocidades de até 30 km por hora. Na água, eles são ainda mais ágeis, usando suas pernas poderosas para se impulsionarem.
Seção 7. Hipopótamos e humanos. Uma relação complexa. A relação entre humanos e hipopótamos tem sido complexa há séculos. Em algumas culturas, os hipopótamos são reverenciados como animais sagrados, enquanto em outras são vistos como fonte de alimento ou uma ameaça a ser enfrentada. Infelizmente, em muitas partes da África, os hipopótamos são agora considerados um incômodo perigoso, principalmente devido à invasão de habitat e ao conflito humano-vida selvagem. À medida que as populações humanas crescem e se expandem para os territórios dos hipopótamos, os encontros entre as duas espécies estão se tornando cada vez mais comuns. Esses encontros podem ser perigosos, pois os hipopótamos são ferozmente territoriais e protetores com seus filhotes. Seção 8. A importância dos hipopótamos. Papel ecológico. Os hipopótamos, apesar de sua presença intimidadora, desempenham um papel crucial em seus ecossistemas. Como grandes herbívoros, eles são pastadores importantes, moldando a estrutura da vegetação e influenciando a diversidade de plantas em seus habitats. Seus hábitos de pastoreio ajudam a manter as pastagens abertas e evitar o avanço da vegetação lenhosa, o que beneficia outros animais de pasto que compartilham seu habitat. Além disso, seu estrume, rico em nutrientes, atua como um fertilizante natural, enriquecendo o solo e apoiando o crescimento das plantas. Seus movimentos entre a água e a terra também criam canais que melhoram o fluxo e a oxigenação da água, beneficiando ainda mais a vida aquática. Seção 9. Estado de conservação. Protegendo os gigantes. Apesar de sua importância ecológica, as populações de hipopótamos têm diminuído nas últimas décadas, principalmente devido às atividades humanas. A perda e degradação do habitat, impulsionadas pela expansão agrícola, desmatamento e assentamentos humanos, são as principais ameaças à sua sobrevivência. A caça furtiva por sua carne e dentes de marfim também representa uma ameaça significativa, assim como o comércio ilegal de animais selvagens. A União Internacional para a Conservação da Natureza, ou IUCN, classifica o hipopótamo comum como ameaçado, destacando a necessidade urgente de esforços de conservação. Proteger os hipopótamos requer uma abordagem multifacetada, abordando as várias ameaças que enfrentam. Seção 10. Curiosidades. Você sabia? Um hipopótamo pode prender a respiração por uma média de 3 a 5 minutos, o que é impressionante considerando seu tamanho. Os filhotes de hipopótamo, chamados bezerros, podem mamar tanto em terra quanto debaixo d'água, um testemunho de suas notáveis adaptações para um estilo de vida aquático. Os hipopótamos têm mandíbulas incrivelmente fortes, capazes de morder com uma força de mais de 9 toneladas por centímetro quadrado, tornando-os uma das mordidas mais fortes do reino animal. Apesar de seu tamanho, os hipopótamos são nadadores surpreendentemente bons e podem até dormir debaixo d'água, subindo à superfície para respirar sem acordar totalmente. Os hipopótamos são mais parentes de baleias e golfinhos do que de porcos, apesar de sua semelhança física com os últimos. Seção 11. Conclusão. Apreciando as maravilhas dos hipopótamos. Os hipopótamos, com seu tamanho imponente, agilidade surpreendente e estruturas sociais complexas, são um testemunho das maravilhas do mundo natural. Muitas vezes incompreendidos e subestimados, esses gigantes das águas africanas desempenham um papel crucial em seus ecossistemas, moldando a paisagem e sustentando uma teia de vida que se estende muito além de sua presença imediata. Ao compreender as ameaças que enfrentam e apoiar os esforços de conservação, podemos ajudar a garantir que essas criaturas magníficas continuem a prosperar em seus habitats naturais por gerações. Esforcemo-nos para apreciar e proteger as maravilhas do mundo natural,
incluindo o enigmático e inspirador hipopótamo.